Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Os Bastidores. Eu sou a Cid Gomes e estou estreando hoje o programa Conexão 360. E hoje vamos bater um bate-papo muito especial com uma pessoa muito importante. Ele é produtor cultural, empreendedor, compositor e muito mais, gente. Essa pessoa, ela é muito importante para a sociedade sergipana e o nome dele é Jorge Lins. Seja muito bem-vindo, Jorge, aqui ao programa, né, Conexão 360. Prazer imenso, não sei se realmente esses elogios todos, mas eu tenho um prazer vir conversar com vocês, bater um papo sobre minha vida, sobre meu trabalho, né, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais do que a gente faz. Com certeza, né? Eu fico muito agradecida de ter aceitado o nosso convite, Claro, né? E fique à vontade, nosso bate-papo vai ser bem leve, né? Descontraído. Vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre sua profissão, projetos, né? à disposição, pode soltar a metralhadora. Isso, então, o Jorge Lins, né, ele é muito conhecido na área da cultura, né, um produtor cultural bem renomado aqui no nosso estado, né, e até nível Brasil também, viu, gente? Né, Jorge Lins, eu tive estudando um pouquinho, né, sobre sua vida e algo me chamou bem a atenção, que é quando você era criança, era conhecido como o menino das tampinhas. Na verdade é o seguinte, eu tinha por sinal, eu herdei desse costume meu de brincar com tampas de garrafa, Sim. uma escoliose. Eu brincava recostado à mão direita, braço direito. E eu tinha 365 tampinhas, todas elas tinham nome, posicionamento na sociedade, e eu criava histórias, eu tinha time de futebol, era uma cidade, né? A partir daí eu comecei a desenvolver como contar histórias. Que legal, né? 365 tampinhas. Tampinhas de garrafa normal, de guaraná, de cerveja. Sabia o nome de todas elas. Quando Nossa, amassava uma, eu ficava triste e que guardava com o maior legal. carinho aquelas E tampinhas. você lembra ainda o nome de algumas delas, dessas tampinhas? Geralmente os nomes normais, Denaci, Carlinhos, nomes normais. Alguns eram Pitoco, não sei o quê, mas nome de jogador de futebol, né, que eu Sim, botava muito isso, tá. nome de artistas, porque eu fazia uma cidade entre elas, onde tinha jogador, prefeito, Que toda a legal. vida. Uma cidade temática ali, É, dentre as tampinhas, e né? eu comecei, é impressionante que eu desenvolvi uma forma de escrever histórias e viver histórias, eu sozinho, né? Minha mãe já me pegou chorando várias vezes com as tampas de garrafa. Interessante. Dentre seu mundo ali, É, vivenciando, imaginando, eu não sei, criando, eu né, acho que eu tinha através das tampinhas. dificuldade, eu não era autista, mas eu tinha uma Sim, dificuldade muito grande, talvez, de relacionar com algumas coisas minhas, né? E eu aproveitava esse momento sozinho, né, para fazer isso. legal. É interessante essa sua parte, né? Mas O menino das tampinhas. é, você Que legal. descobriu, foi fundo, hein? Descobri, claro. E me diz uma coisa, como foi que o teatro entrou na sua vida? Como foi Engraçado. que ele chegou assim e te conquistou? Então, veja, quando eu estudava no Jackson do Figueiredo, eu fiz o primeiro, hoje é primeiro grau, né? Não, Sim, hoje é fundamental, né? Na época era primeiro grau. Eu fiz o primeiro grau no Colégio Jackson de Figueiredo, que era particular na época, era na Praça no Parque, e o professor Benedito no Judite. Eu estudei lá e eu tinha uma dificuldade muito grande de escrever histórias. Tanto que no final de ano pediu para escrever no caderninho, eu não sabia escrever. O interessante. negócio era matemática, você acredita? Era louco, representava a escola quando Que tinha legal. Você era o circuito. aplicado da sala, Eu na fui matemática. matemática. Mas aí eu fui para o Ateneu. Aos 15 anos, fazer o segundo grau, que na época era o ensino médio, né? Fui fazer no Ateneu. Eu cheguei no Ateneu, eu encontrei um grupo de alunos montando um espetáculo sobre Santos Dumont. E eu achei aquilo fascinante. Uma professora chamada professora Nelly, professora de História, montando a vida de Santos Dumont. Eu nunca tinha visto um teatro. Aquele dia que eu entrei no auditório do Ateneu, que foi o começo de tudo da minha vida, naquele auditório, e depois eu fui diretor, Você se fui coordenador encantou. geral, me encantei pelo brilho, pela luz, pela facilidade de comunicação, pelo instrumento, pelo veículo que eles encontraram para falar do mundo e falar da vida. E eu Uhum. fiquei fascinado, eu disse, eu quero fazer isso. E aí, assim que terminou, não deu tempo de entrar no espetáculo, já estava montado. Eu assisti, logo depois eu me tornei líder da escola de algumas coisas, e montei um grupo da escola, e a gente começou a fazer festas escolares. Que legal. E Dia como das era essas Mães, festas Dia das escolares? Mães, né?
poesias, com quadros, e eu comecei a dirigir sem saber nada. Escrever e dirigir sem saber nada. Aí a gente trouxe um professor, um diretor de teatro de fora para dirigir um espetáculo pra gente, e comecei a intuir na área teatral. Isso Legal. com 16 anos, 16 para 17. Não, 15 para 16. Entendi. Tanto que eu faço 50 anos de teatro esse ano, agora em outubro. Olha que legal, que data? Não, eu faço no mês de outubro, porque eu não sei nem que dia foi que eu estreguei, eu não lembro mais. Sei Entendo. que foi em outubro, Mas é outubro, eu né? tenho 67, né? Então Sim, eu comecei, na verdade, com 16, mas eu me considero fazendo teatro com 17. Então sim. Profissionalmente, eu né? tenho 50 anos que eu faço teatro. Profissionalmente não. Profissionalmente só demorou um tempinho, mas Sim. fazendo teatro mesmo, montando espetáculos e tudo, né? Porque antes era só festinha de escolas, né? Um ano depois começou a montar espetáculos de verdade. Cenário, nação. Entendi. Você sempre teve esse espírito desde criança de liderança? Isso eu sempre tive. Eu fui dono de time de futebol, né? Eu organizava o campeonato de futebol de mesa, de botão. Eu sempre fui líder, isso é verdade. Na escola eu era sempre líder da turma. Legal. Essa coisa de comandar, de Estar à tomar atitude, de frente, estar à né? frente, eu sempre tive. Legal. E me diz uma coisa, quando você chegou em casa com essa ideia: "Mãe, já sei o que eu quero ser", Eu não cheguei, né? não? Não, porque Como você foi? imagina o que era fazer teatro há 50 anos Isso, atrás. é. Eu não tive essa ideia, né? Inclusive eu fiz faculdade de Direito, né? Ah, sim. Na verdade, eu fui fazendo, eu dei essa notícia aos poucos. Foi Mas certo, né? eu ganhei um concurso Nordeste de Poesia Falada, eu comecei, Poesia. tive um livro publicado, então, na verdade, eles já foram Foi um acostumando a ideia, processo, né? acostumando a ideia que eu estava envolvido com cultura. Não foi de uma hora para outra. Não, não Foi foi. construído, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já ainda fui ensinar Sim. no Colégio Visão, no pré-vestibular do Visão, e eu com 17 anos já era professor de faculdade de pré-vestibular. E Legal. aí, meus pais ainda achavam, diziam, mas você vai querer fazer negócio de cultura mesmo? Porque eu estava envolvido com música, porque o primeiro envolvimento meu não foi com teatro. Embora eu fazia teatro, eu me Sim. envolvi mais com música. Eu fazia letra de música, dirigia shows de música, eu era dominador de shows. Antes Não, fazia ou teatro em durante? escola, mas Sim. assim, a nível de comunidade, música foi uma coisa que me tocou mais no começo. Depois, é tanto que meus espetáculos de teatro, todos têm música. É Isso. difícil um espetáculo meu que não tem música. É isso, é impossível. Eu não consigo conceber nada meu sem música. Tudo para mim tem música. Música é muito bom, né? A música é fundamental Isso, na com vida. certeza. E me diz uma coisa, e quando foi que você teve essa percepção, não, que o teatro ele mexe mais comigo do que com a música? Você disse que no início a É, música lhe tocou mais. então, não foi uma coisa, primeiro não foi uma coisa planejada, né? Foi Sim, foi acontecendo. acontecendo naturalmente, né? Quando eu me formei em Direito, eu já estava fazendo muito teatro, né? E muita música também. Já tinha alguns arrobos de ganhar dinheiro com isso. Mas na época era Sim. muito difícil ganhar dinheiro com isso aqui. Mas minha família, tanto que o diploma de faculdade de Direito, eu entreguei, ele botou no quadro e botou no banheiro da minha casa. Dinheiro. Eu entreguei ao meu pai e minha mãe, você não quer um formado? Toma aqui um advogado. Sim. Mas nunca divulguei na minha vida, nunca. Mas aí eu percebi que eu não levo jeito para músico. Eu sou compositor, letrista, fiz conservatório de música, sou músico, sou Aprender instrumentista. a tocar um instrumento. Eu tocava, não, brincava com a flauta transversal, mas nunca toquei. Fiz violão, não era bom, deixei. Eu andava com tanta gente boa, eu disse, vou fazer outra coisa. Eu fiz as letras, fazia letra e dirigia os shows, Legal. dos shows do pessoal, né? E aí eu percebi que, aos poucos, o teatro foi entrando e eu consegui entender que eu tinha mais condições de sobrevivência, mesmo não é sobrevivência financeira, não, sobrevivência dentro do movimento, na área teatral. Aí eu queria mais o teatro. E mesmo assim eu não percebia que ganhava dinheiro, só percebi que podia ganhar dinheiro muito tempo. Entendi. Então logo quando você entrou era mais aquela paixão mesmo, né, de Eu estar tinha outros envolvido. empregos, tudo, e fazia isso Pronto, diletantismo, como diz Jorge entendi. Carvalho. Teve alguma inspiração da família, alguém da família Ninguém. ingressou na cultura para Não, você ter todos os meus irmãos são muito cultos. Meu irmão já foi secretário de Cultura, professor da Universidade de Antropologia. Meu outro irmão, Lineu, foi o primeiro fotógrafo grande de Aracaju com arte e tudo. Então, minha família toda era muito ligada à cultura. Meu tio, por parte de pai, ele era pianista. Então, a gente sempre teve influência. Mas meus irmãos todos leram todos os livros clássicos. Eu tinha que ler os clássicos de novo. Mas ninguém tinha vontade de fazer nada profissionalmente, não. A coisa aconteceu assim, quer dizer, não sei como foi que surgiu. E também tem um detalhe. Eu acho que esse nome todo, hoje eu digo que nós temos dois grupos grandes mais famosos aqui em Aracaju, que é o Raiz e o Emboassa. O sim, Raiz é mais antigo que o Emboassa, 3 anos, a gente. Mas o Raiz desenvolveu uma coisa
eu tenho um nome tão forte na praça quanto o Raízes. Jorge Lima, É. O né? Jorge Lima, em alguns lugares, é mais forte do que Isso. o Raízes. E o Emboassa, o Lindolfo, que hoje é o diretor do Emboassa, não tem esse nome tão É, forte. Então é impressionante como, sem querer, as coisas acontecem sem a gente querer. isso. Não é planejado, né? Não, Algumas coisas não. Acontece naturalmente. acontece sem ser, sabe, não sei como é que acontece isso não. As coisas vão rolando e você vai, de repente, as pessoas te conhecem, sabem quem é você, qual é o seu trabalho. Sim, Você não programou para isso, né? verdade. E quando você começou com os 15 anos, e logo de cara você já montou o grupo Raízes? Como é que foi? E como foi que nasceu Raízes tem um Raízes? ano a menos do que o meu trabalho de teatro. Um ano depois que eu estava fazendo teatro, a gente resolveu, um grupo, montar uma peça de uma mulher chamada Nati Cortez, que é uma autora do Rio Grande do Norte, que tinha ganho um concurso nacional de teatro, Hum, uma peça chamada Belinha Sonhadora. E aí Adilson Silva, um que é figurinista, que hoje foi secretário de Cultura lá de Pirambu, hoje mora naquela região de Pirambu, sim. é estilista. Luiz Eduardo Oliva, que é advogado aqui na Caju, Denise Rocha, Eliane Moraes, que hoje mora em Canindé. Turma, Essa né, turma, Henrique bem Souza, que já legal. faleceu, é Sim. músico, resolvemos montar um espetáculo. E quando eu fui para a gráfica imprimir, o nome do grupo era Máscaras e Trastes. Né? O teatro, Sim. Máscaras e Trastes, roupas, né? Quando chegou na gráfica, não dava o nome no cartaz. Na época não é como hoje, que o cartaz refaz fácil, né? Era Não, tudo é. tipografia. Aí o cara da gráfica disse, rapaz, tem que ser um nome pequeno. E na hora ele não sabia, o cara, vou botar um nome só. Bota Raízes aí. Aí ficou. Então essa é a verdade, não adianta eu dar uma fantasia, essa é a verdade. Entendi, não foi nada, foi inspirado Não, de nisso e maneira naquilo nenhuma. O não, nome aconteceu dessa Raízes, forma. que hoje tem quase 50, 49 anos Sim. de trabalho, né? Foi criado assim. Nós já tivemos espetáculo que bateu recorde de público na Bahia, o Descobrimento do Brasil, a gente vê 23 mil pessoas pagantes em um mês. Nossa, A gente muitas roda, nós pessoas. criamos o projeto Escola do Nordeste. Isso, Então a gente tem um prestígio muito grande nas cidades. Aos poucos a coisa foi diminuindo, porque você tem hoje viajar é muito difícil, é verdade. muito caro. E essa turma toda estudavam junto com você no Teatro Ateneu? Não, No no teatro não, Ateneu no estava, Colégio Ateneu, né? no Ateneu só estava eu, acho que só eu naquela. E Tony Baixinho depois entrou. Não, só eu. Só você. Só eu. Então aí você convidou eles. Eles fizessem parte, ou eles viram, se Em encantaram Aracaju, também? Aracaju, antigamente, as coisas eram diferentes. As pessoas todas se reuniam em alguns lugares. Sim, Né? Antes verdade. da ditadura militar, É um point, né? Um local para que as pessoas pudessem. tinha, não, e era muito pequeno, os bairros eram os mesmos, né? Sim, Então a gente eram os amigos da gente, amigo de amigo, amigo do outro amigo, aí um chama o outro. De repente tinha 7 pessoas e montou um espetáculo. né? Nesse período você já escrevia as peças? Não, ainda não. A dificuldade de encontrar textos, porque você não tinha esses textos nacionais, a gente não tinha acesso a isso, fez com que eu começasse a escrever. Eu já escrevia poesias, já tinha ganho um concurso Nordeste, alguma coisa assim. Eu comecei a escrever poesia, o texto de teatro. O primeiro texto que eu escrevi foi uma adaptação daquela fábula de La Fontaine, A Cigarra e as Formigas. Sim. E foi Bem famosa, né? a fábula é famosíssima. E foi o único texto censurado infantil durante a ditadura militar. O primeiro O texto. primeiro texto que eu escrevi. Esse texto meu, ele recebeu 9 cortes, foi matéria do Jornal do Brasil, da revista Visão, virou um curta-metragem. Eu estourei sem saber do novo, do mesmo jeito. Eu fiz uma coisa tão simples para mim, Isso. porque a fábula, ela é preconceituosa. Quase toda fábula tem aquela lição de moral no fim. Isso. A fábula de La Fontaine, A Cigarra e as Formigas, que muita gente não entende, é assim. A cigarra canta no verão e a formiga trabalha. No inverno, a formiga vai para dentro de um biombo, lugar dela, né? Isso. Guardou as folhinhas para viver o inverno. E a cigarra, que é um inseto que só tem pouco tempo depois que a casa dela ela morre, a cigarra fica sem ter o que fazer. Então ela procura a casa das formigas, bate na porta e a formiga diz: "Quem é você? Eu sou a cigarra. Você faz o que no verão?" Eu cantava, então dance agora. Ou seja, a cigarra morre de frio. Uhum. Essa é a versão deles. Eu fiz diferente. Nós Você criamos, modificou. nós criamos um bosque que era mandado pelo seu chato, que era um militar, um general militar, Sim. que tinha um tamanduá que ele soltava quando as formigas não davam os impostos. O tamanduá come formiga. E a Sim. cigarra chega com alegria, com vida, com amor. Mudando todo o cenário, né? Quando muda o cenário, as formigas acatam ela no inverno
e derruba o seu chato no final. Sim, Essa que peça legal, foi ou seja, considerada subversiva, mas eu fiz, você incomodou mas sem algumas querer, a coisa pessoas sem querer, foi foi tão natural, natural. né, isso. De repente, eu fui um cara com uma tendência de esquerda sem saber que era esquerda, porque eu Sim, nunca fui de ir pra rua lutar por gritos de guerra de esquerda, embora eu me considere um cara de esquerda, sim, mas eu nunca fiz isso. mas através, sem querer, O meu trabalho você acabou artístico, sim. incomodando, né? Depois disso eu montei Mulheres de Holanda em cima da Vila de Che Buarque, montei o guerrilheiro em cima da Vila de Che Guevara, montei Mário Jorge, o poeta Mário Jorge Sergipano, então montei Deda, né? Então Também, montei um espetáculo sobre Deda com 53 pessoas no palco. Então, na verdade, eu tive uma tendência sempre ligada às liberdades democráticas, né? isso, Sem ter legal, uma coisa assim, sou de esquerda, não aconteceu. natural. Mas você também atua como ator? Comecei atuando como ator, né? Isso, Já fiz, inclusive fiz minissérie de Globo e tudo, né? Eu fiz o Teresa que Batista, legal. Cansado de Guerra, aquela minissérie. Então ator global. Ah, fiz o ponta. Eu dirigi o elenco jovem, produzi o Sim, elenco jovem, dirigi, e fiz o padre da minissérie Teresa Batista, Cansado de Guerra. legal. Experiência, porque eles vieram filmar na região. Eles filmaram em Aracaju, Santa Amaro, Laranjeiras e Bahia. Aí eu trabalhei com eles. Coisa muito. Eu nunca. Eu acho que ser ator para mim não era o que eu queria. Eu queria dizer coisas. E para dizer Entendi, coisas, que o ator diz coisas que o autor escreve. verdade. Eu queria escrever para que alguém dissesse o que eu penso do mundo. Entendi. Seu espírito de liderança, né, eu preciso Também. transmitir do meu jeito, da minha forma, né, o que eu Eu sempre penso. tive necessidade de mostrar o que eu penso do mundo. Legal. Por isso, composições, músicas e tudo isso. Eu sempre fiz cinema. Tenho vários filmes feitos por mim mesmo, dirigi filmes e tudo. Então, eu tenho essa necessidade de fazer. Tá vendo, gente, eu disse que essa pessoa que está aqui é muito importante e muito talentosa, viu? Muito talentosa mesmo, né, Jorge Lins? E me diz uma coisa, em 1980, lá você montou o Circo Amora e Amores. Amoras e amores. Amoras e No Amores, plural, é. né. Me fale um pouquinho sobre esse projeto do Circo Amora e Amores. Na verdade, é o seguinte: existia uma falta de espaço em Aracaju. O Teatro Ateneu estava fechado, não existia o Tobias Barreto ainda, não tinha boate em Aracaju na época, algumas casas, poucas casas noturnas, e no Rio de Janeiro aconteceu a grande sacada que foi o Circo Voador, Hum, né, que foi montado em Ipanema. entendi. Você se Aí inspirou me nesse inspirei no Circo Circo Voador? Voador e eu criei o Circo Amoras e Amores junto com mais alguns amigos. A gente trouxe uma nona de São Paulo, uma nova, a gente montou ali na Praia dos Artistas. A gente criou, inclusive, a Praia dos Artistas, o nome quem deu foi a gente. Foi? Ah, que legal. Então, surgiu Primeiro a Praia dos Artistas, com alguns bares, depois a gente botou ali próximo à Praia dos Artistas o circo. O circo começou a ampliar uma coisa que Aracaju não tinha, que era a noite de Aracaju. A noite de Aracaju acontecia simplesmente dia de sexta e sábado. Tá? Aí a gente veio e transformou a quarta com karaokê, era o karaokê da FM Sergipe, que era uma loucura. Se você não chegasse até 8 da noite, não pegava lugar. Era o único dia de graça do circo. Aí a quinta do besterol, sexta, sábado e domingo. Eram entupidos. E nós tínhamos uma banda, a banda que era a banda da casa. Que se ela apresentava. se apresentava nesses dias, né, tocava. E aí tem espaço para dançar, era como baile, né? Como é uma casa, tipo um boate, só com música ao vivo e um bar Legal. também. E o karaokê, funcionava com essa O banda? Como karaokê era? começou só com as músicas gravadas. A Entendi. gente trouxe, mas como tinha muito poucas opções de música gravada, não tinha esse recurso que hoje tem de você tirar a voz do cantor. Então você Isso, tinha é. que usar o que tinha. Aí a nossa banda era montada por Walter, tecladista, que morreu recentemente, Valtinho dos teclados, da sanfona, Rogério, o Rogério cantor, Pedro Rogério, né? O No na bateria, que também já faleceu, que os três morreram, mas tem Lito Nascimento, que hoje também tem aquele da guitarra baiana, Sim, né? E Flor no contrabaixo. É uma banda. Nós pegamos os melhores músicos aqui. E essa banda, na verdade, fazia o pessoal dançar. E então a sociedade da Cajuana, nós inauguramos o circo, não tinha nem banheiro. E as pessoas da sociedade iam fazer xixi na praia e voltavam. sério? Nós fizemos, na verdade, é que nós fizemos acontecer. O Amores e Amores marcou uma geração de Aracaju. Isso, Marcou. Tentei fazer circo 2 vezes mais, depois voltar e não consegui mais. Foi coisa de época, porque aconteceu entendi. naquela época Acho e que é pronto. fase, né, acho que tinha que Aracaju não acontecer, tinha né. essas coisas, tinha que acontecer naquela época. Né? E eu vendi depois o circo para uma ideia política, envolvi na campanha do Zé Carlos Teixeira, Sim, e a gente saiu pelo interior todo, montei outra aqui, e eu acho que eu
ganhei um tapa da cidade. A cidade disse: "Não quero que você faça isso". Eu fiz. Não foi uma boa escolha, você acha? Não, não Você foi. avalia hoje que não foi, Hoje eu né? avalio que não foi. O circo era um espaço que tinha cursos de dia, shows de noite, funcionava maravilhosamente bem, tinha Legal. almoços de vez em quando. Você que contratava essas Não, atrações? algumas. Na Sim. verdade, o circo era um espaço que você alugava. Por exemplo, Se eu quisesse sim, Geraldo Azevedo foi 3 vezes lá. A última vez foi um show maravilhoso. Luiz Gonzaga, o último show que ele fez em Sergipe foi lá que no circo. legal. Tá vendo, gente? O Geraldo, Até Luiz Gonzaga, quem mais, assim, Chiclete, como o primeiro importante? show de Chiclete foi lá no A circo. nível nacional? A nível nacional, vamos dizer, Dinho Ouro Preto, daquela banda Sim, capital, né? Capital Inicial, Tânia Alves, aquele menino da Bahia, Jerônimo. Foi muita gente. Zé Nilton, que na época era um sucesso muito grande. Geraldo Azevedo foi 3 vezes no Circo cantar. Muita gente mesmo. Era o point, Kiko né? Zambianchi. Além de ser um barzinho que virou o point, era também um espaço de show, porque não tinha outro em Aracaju. A gente cabia 2.000 e tantas pessoas no circo. Então a sociedade se encontrava ali. Lá. A gente abria de quarta, domingo, depois começou a abrir de terça também. Até segunda a gente de vez em quando fazia segundona. Que legal. E eu fiquei curiosa agora, você disse que a Praia dos Artistas, né, foi nomeada com esse nome através De um grupo de amigos que reunia lá, Paulo Gomes, sim, Eduardo. Eu fui vencido na votação, porque eu queria a Praia da Curva. Ali era a curva. sim, Porque isso. já tinha Praia dos Artistas em Salvador, em Natal, mas o pessoal ganhou na votação, Luiz Eduardo, todo mundo, e fizeram a Praia dos Artistas, e a gente começou a divulgar a praia através dos luaus que a gente fazia ali. Aí tinha o bar do Cartola, que era um dos primeiros bares lá, Sim. o bar do Joel Carioca, opção de bar, assim. Era no alto, era bem no alto, né? Porque como é que chama? O farol não era ali, o farol era dentro, né? Sabia que o farol, aquele farol ali não era o farol que era na minha Não, época. não O farol da sabia. minha época era bem perto da praia. Então aquele é um novo farol. Aquele farol é o novo. O farol antigo era dentro onde tem esses bairros daquela orlinha ali. Era mais ou menos ali o Sim. farol. Era E ali era alto, viu? não era Não era baixinho plano como hoje baixinho como como está hoje. O mar foi tomando tudo, né? Tanto que botaram aquelas pedras e tudo isso. E a gente legal. deu o nome Praia dos Artistas e fazia agites na Praia dos Artistas. Aí depois fecharam, tinha muita droga, muita loucura. De noite era muita doideira ali, né? Não tinha luz elétrica ali. A luz chegou só até o circo porque não tinha ponte. Então, veja, a Atalaia, você não vinha pela Coroa do Meio porque não tinha ponte. Você vinha para o circo. Certo, do Shopping Rio Mar, você diz, né? Não tinha Shopping Rio Bar. Não tinha Você, ponte, a ponte não não existia. existia. Então você vinha para o circo. O circo era a última coisa da praia. Você vinha para a Atalaia para chegar no circo. Então a Praia dos Artistas era depois do circo, na esquina ali. Aí depois para lá não tinha nada, o breu. Tá? Ali é loucura. Então, a gente fez uma gente Os de boa, jovens, mas né, os jovens da nós época. fizemos muito. Eu tinha 20 anos de idade, 22 anos de idade, nessa época. Olha que história, né? Agitei muito, agitei. Que legal. Que bom, né, esse bate-papo aqui com o Jorge Lins, gente, tá vendo, descobrindo coisas. E eu na época, viu, não sabia o que era dinheiro. Não sabia. Não, eu sempre fui Me de classe. explique como você não sabia o que era dinheiro, Deixa eu Jorge Lins. explicar. Eu era de classe média, média. Nunca faltou nada para mim. Meus irmãos todos formaram, meus irmãos eram conhecidos, porque era família de intelectuais, vamos dizer assim. Mas nunca tive dinheiro, assim, muito. Nunca tive acesso a nada. O primeiro carro que eu tive, quando eu passei no vestibular, meu irmão me deu um Fusquinha. O Fusquinha que meu irmão me deu não tinha nem piso do lado. A gente andava com o pé no chão, com o pé no alto. Era engraçado. É, Então, era quebrado, né? pouquinho, entrando A no gente chamava barro. de foguinho, porque ele pegou 2 vezes fogo com a gente. Mas a gente aprendeu tudo assim. Eu era menino, fiz faculdade, parte pública, né? Na época eu não tinha dinheiro para fazer Sim. nada. Eu tinha o NIT na época. E o circo me deu muito dinheiro. Eu não tinha sócio. Tinha um cara que trabalhava para mim, não é sócio. Então, circo foi uma coisa muito louca. Foi quando você viu realmente o dinheiro entrar. Eu nunca tinha visto dinheiro na minha vida. Aí no circo você Ganhei muito ganhou dinheiro. muito Ganhei dinheiro. muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro e depois que veio a campanha política, me enlouqueceu. Aí você ganhou mais ainda. Estupidamente. Também gastei. O dinheiro que entra assim, gasta, É. você não entende como. Você não sabe com o quê. Acabei o casamento que eu tinha. Foi o seu primeiro Meu primeiro casamento. casamento. Eu tenho 2 filhas com Angélica, né? As meninas, uma mora na Holanda, outra mora no Então Natal. aos 20 anos você já era casado? Não, com 26, quer dizer. 26, né? Casei com 26. Então eu era professor de pré-vestibular, professor de colégio, que eu ganhava. Professor ganhava um pouquinho, né? O circo, para dar uma ideia, por semana eu podia comprar um carro zero. Muito dinheiro. O meu lucro Por por semana semana. dava um carro zero. E quando eu fui fazer a campanha política, eles me contrataram, o céu era o limite.
porque eu não queria fazer a campanha, eles queriam que eu fizesse. Meu irmão era coordenador da outra campanha, era José Carlos Teixeira contra Antônio Carlos Valadares. Então, seu irmão coordenava uma, Valadares. E eu fui fazer a campanha de Zé Carlos você outra. Teixeira, e eles me ofereceram mundos e fundos, né? E foram muito honestos, os Teixeiras, né? Cumpriu, né? Cumpriu tudo que ofereceu para mim. Então, agora, eu perdi a força que o circo tinha. Foi uma opção que eu fiz. E o dinheiro você ganha tão fácil. Vivi como uma pessoa que tinha muito dinheiro durante os 2 anos. Depois, o dinheiro vai embora, você não tem mais nada, não tinha mais casamento, mais dinheiro, eu estava na loucura da vida. Mas continuou trilhando ali no seu propósito, né? No ramo da cultura. Eu só deixei de fazer teatro alguns meses. Mesmo ganhando muito dinheiro fazendo circo, eu sempre fazia teatro. Sim. Não, ou no circo mesmo, ou no teatro mesmo. Mas o teatro sempre foi minha paixão. Se eu ganhasse a Mega Sena, eu não deixava de fazer teatro nem música. Eu sempre fazia teatro e música. Paixão, né? A minha paixão é teatro e música, sempre foi. Legal. E futebol. Eu não jogo futebol, mas eu sou apaixonado. Se eu pudesse ser comentarista, eu seria. Legal. Que bom saber disso, né? Conhecendo um pouquinho aqui de Jorge Lins. Me diz uma coisa, Arena Aracaju, esse projeto, né? Não tem muito tempo, foi no ano de Foi agora depois que estava terminando a pandemia, não sem terminar. né? Foi tipo um resgate do Amor e Amores? Tentou ser, mas foi um fracasso, né? Não foi uma coisa muito sucesso. Todos nós perdemos muito dinheiro quando a gente montou a Arena Aracaju. Éramos 7 sócios, depois virou 14. Eita, Eu duplicou. tinha uma maior parte da sociedade, mas eu também descobri a depressão ali, né? Então foi Nesse terrível. projeto, né? Esse projeto me deu. Você me disse agora que foi pós-pandemia. Você Foi acha que pós-pandemia. a pandemia contribuiu para esse Contribuiu sim, porque a gente não diagnóstico? tinha shows ainda, né? Para o meu diagnóstico de depressão também, Sim. e para o circo não dar certo também contribuiu. Porque estava tudo parado. A gente começou a fazer quando começou a se abrir o mercado. Mas ainda não abria muito, tanto que vários shows foram cancelados que não podia. Isso. A gente inaugurou com o Zé Cabaleiro, né? Um grande show. A gente gastou muito dinheiro, montou um circo zero. Funcionou, ficou quanto tempo ele? 5 meses. 5 meses. A proposta era 1 ano. Funcionando mesmo, ficou 1 mês e meio, 2 meses. E depois, assim, de 15 em 15 tinha um evento, não tinha como manter um evento num circo daquele. E a estrutura, né? Não, era muito cara. Realmente. E aí, você acha que o pós-pandemia, esse fato também contribuiu com certeza, né? Das pessoas não estarem muito confiantes de saírem de O casa, né? governo não deixava fazer, foi proibido fazer alguns eventos. Divulgava e tinha que liberar depois. Não, Aí foi liberado. travava Ficou aquele negócio, vocês. travou, voltou, travou, Sim, lembra? isso eu Naquela lembro, época. sim. Então, a gente pegou isso. Até o carnaval a gente Que perdeu. pena, né? Foi um prejuízo absurdo. Eu perdi 80 mil, não sei quantos outros, mas todo mundo perdeu muito dinheiro. Todos que investiram, Todos os que 14. investiram, perdi muito dinheiro, perdi amigos naquela história, que terminaram, e eu fiquei doente. Ficaram. Não por causa disso, mas Certo. eu fiquei doente e terminou não podendo estar no final do trabalho. E imagino você como líder, né? Que gosta de estar à frente, não poder estar presente no Tanto que projeto eu dele. cismei, tanto assim, que depois que eu fiquei doente em dezembro, a gente inaugurou no começo de dezembro, dia 1º de dezembro. Eu fiz toda a programação de dezembro, estava tudo certo. Em janeiro, alguns dias, eu fiquei doente no meio de dezembro. Quando eu fiquei doente, eu não fui mais no circo nenhum dia. Nenhum dia, eu não pisei o pé no circo. Então, eu tive uma depressão, síndrome de pânico, em que eu fiquei na Next, que é o espaço que meu filho criou da Farolândia, eu trabalhava com ele, mas eu fazia tudo, mas não ficava para os shows de noite, os eventos da noite, porque eu não aguentava ver gente. Eu não aguentava entrar no elevador sozinho. Eita, foi. Alguém tinha que me botar, porque eu tinha medo. Foi terrível. Hoje eu estou medicado, melhorei muito. Mas ainda E não você que gosta de trabalhar com pessoas, de estar no meio de trabalho sempre foi pessoas, né? presencial, né? Isso. Então, eu hoje trabalho com oficina, eu passei sem ter oficina, voltei a dar oficina real agora, dirigindo espetáculo. Quando você fala real agora, esse ano, Esse ano. esse ano, com as oficinas. As oficinas A oficina voltaram, mas sem mim. Eu só era um dos donos, mas eu não dava aula. Agora eu estou dando aula, tenho uma turma, estou montando espetáculo, escrevendo, dirigindo espetáculo, tudo. E vou agora, o outro sócio vai sair, eu vou ficar sozinho com a oficina. Então, foi para mim um desafio muito grande, você voltar de novo a trabalhar, voltar a ver as pessoas, a olhar para as pessoas de perto. E ainda tenho sequelas gravíssimas. Eu ainda estou com sequelas, estou sendo medicado direto, mas foi terrível. Mas eu tive amigos meus que teve depressão que se mataram, né? Muito pior do que eu. Infelizmente, né? Existem casos. Mas eu passo muito tempo dentro do meu quarto. Ainda tenho esse problema. Então, quando você está em casa, você fica muito tempo no quarto. Eu ganhei um gato do meu filho. E lá nós temos um cachorro e um gato, né? Um bulldog francês.
e um gato persa. Meu filho me deu um gato persa, que é um gato terapêutico. Ele foi uma figura muito importante na minha Os recuperação. gatinhos, tá vendo os Hoje pets. ele é uma figura muito importante da minha vida. Tem muito apegado a esse gatinho. Muito. Qual é A o minha nome dele? esposa é Cash. Cash? É, Ah, que bonitinho, Cash. minha esposa, o meu filho mais novo, que está muito próximo a mim, né? Sim. Meu outro filho também, mas meu outro filho está um pouco afastado. Mas meu filho mais novo, muito próximo, o Ian Lucas, então eles foram muito importantes para que eu conseguisse me reerguer. É, sempre a família, né? A É, base de faz tudo, né? Pra, nesse momento, ainda mais nesse momento que você tanto precisou, precisa, muita né? gente sabe disso, só as pessoas muito próximas de mim que Sim. sabem disso. Porque eu continuo agora, eu voltei a fazer todos os prêmios que eu faço, sou eu que apresento os prêmios. No Festival Civil, eu estava apresentando o festival. Sim. Mas voltei do ano passado para cá. Passei 2 anos terríveis, né? Eu estou tentando diminuir a medicação, né? Que Sim, era ainda 100 você. miligramas a 50 miligramas. Eu espero que pare, né? Ah, claro que vai parar, com certeza, viu? Mas então, você me disse que é compositor também, né? Quantas peças você já conseguiu escrever? Eu já escrevi mais de 140 peças. E música? Ah, Perdeu as contas. eu ultimamente só faço. Não, para dizer que não, na pandemia eu fiz uma música com o Irineu Fontes que o grupo Casaca de Couro gravou. Casaca de É couro, do Joaquim sim. gravou. Mas eu, na verdade, ultimamente só faço teatro, música para espetáculo de teatro, né? Mas eu tenho mais de 200 músicas gravadas. Mas a mais conhecida é Pecado de Pássaro, né? Que mais de 5 pessoas já gravaram. Chiqueiro Pecado de de Pássaro. pássaro. É. Ah, canta aí um pouquinho ela pra gente. O Rogério transformou ela numa música muito conhecida. Depois o filho dele, Pedro Luan, gravou também. O Chiqueiro Sim, gravou também. legal. Muito bom. O Jaime Dallagne e o Ismar Barreto, que era um compositor jeipano que morreu, diziam que a música devia ser Melô do Mau Hálito. Porque Sim. assim, começa dizendo, é quando tô com gosto de manhã na boca. Aí ele dizia, pô, gosto de manhã na boca é mau hálito, cara. Aí ele chamava de Melô. Mas o refrão que é pecado de pássaro é querer voar, a voar. Essa música, ela foi gravada Vou por ouvir, viu? 7 pessoas já. Se pesquisar lá no YouTube, Ah, tem em todo canto. com Se certeza, né? botou no YouTube, você pega lá, Pecado de Pássaro. Pecado de Mas eu pássaro, tenho viu? parcerias com Antônio Carlos do Aracaju, com Chiqueiroga, com Roberto Alves, que gravou música minha. Tenho parceria com Lula Ribeiro, com Paulo Lopo. Legal. E Só Compositor Amorosa, com que gravou Cid música da Gomes, gente. hein? Cid Gomes, vamos fazer uma Vamos parceria, se fazer uma Deus quiser, parceria né? também, viu? Você cantou agora um pouquinho, né? Mostrou também um pouquinho do talento dele. Não, cantar não cantava, não. Mas amanhã no estúdio, não vamos botar as vozes da música da peça da gente, Sim. da peça da oficina, o Romeu e Julieta. Vamos pro estúdio 3 ali do Jefferson. Ah, que legal. E você E vai aí, cantar? uma das músicas eu vou, mas aí no Ai, estúdio todo muito mundo grava, né? bem. Porque Isso. repete, volta, repete. Volta lá, efeito, né? Mas com certeza vai ficar muito boa. 2 pessoas do festival vão cantar com ele. Aí é que legal. Zé Raimundo, lembra? Um negro que tem uma voz grossa, voz Atibaia. Sim, O sim. Will Sá. O O Will Sá sim. vai botar uma voz também. Que legal. Zé Raimundo é. Pronto, que bom. E você me falou agora de musical, né? Quantos musicais você já escreveu? Vários. Vários. As minhas peças, elas têm uma linha de musical. Né? Não são musicais em que você fala com os personagens e cantando, como ópera ou com opereta, não. Uhum. Mas são musicais porque tem 8, 10, 12 músicas de uma peça. Então, em um momento Momentos tem uma música E ali. as letras das músicas do espetáculo são inéditas, são músicas autorais, geralmente contam uma cena. Então ela faz parte do espetáculo mesmo. Embora essa montagem da gente, que vamos gravar amanhã a trilha sonora, está gravada a trilha sonora, não está a voz. Sim. Só tem 3 músicas autorais. 2 são músicas conhecidas, uma de Tiago York, e Romeu canta junto com Julieta, e uma outra disparada de Jorge Vandré, aquela Prepare o Seu Coração, Muito que é a música conhecida, né? que quem abre cantando, que por sinal é ator do espetáculo, é aquele menino Guti, que teve Sim, The Voice. no The Voice. Guti é Legal. ator do espetáculo. Ai, que É lindo, ator e gente. canta no Tá espetáculo. vendo spoiler, viu, gente? Tá dando spoiler aqui. O Guti faz um personagem, ele é o pistoleiro da peça, ele é quem mata o personagem. Sério? Não tenta Ai, meu matar, Deus mas do não céu. mata. Tá dando mais Mas é spoiler, engraçado, gente. mas não importa dizer não, porque o final é completamente louco. Quem imagina que morre o Romeu e Julieta vai chegar lá e se surpreender, porque é diferente. Tá certo. Mas ele tem uma voz belíssima. Sim, com Então ele certeza, tem 2 isso. cenas que ele canta no espetáculo que são belíssimas. Que bom, né? Então, gente, é o musical
Recente, Romeu e que Julieta está em Retardo. cartaz, Não, né? vai começar estreia no dia 15 de setembro, 15 um de domingo lá no setembro. Teatro Tobias Barreto. Pronto. Romeu e Julieta. E tem um outro também, Ah, a oficina de atores está montando Matilda. Matilda, 2 versões de Matilda, uma para criança, vai ser às 16 horas, e uma outra para adulto às 18. no mesmo dia, No dia mesmo dia, 15. E Romeu e Julieta, que horas? às 20. Às 20. São três sessões no mesmo dia no Teatro Tobias Barreto, com 3 públicos diferentes. Eu disse, gente, tá vendo? Esse homem não para. Ele vai apresentar 3 peças no mesmo dia. Mas, gente, eu vivo disso, né? É, Eu estou fazendo isso, estou fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo outras coisas, né? As premiações, as coisas. Sobrevivo isso, disso. isso mesmo. E falar em premiações, né? Me conte um pouquinho sobre a Olho Mágico. Então, Olho Mágico foi criado da pandemia, um pouco de. Eu já fazia prêmios há muitos anos, tanto que o Educar-se e o Sanfona de Ouro tem 40 anos. Muito tempo. Tem 40 anos que eu faço o Sanfona de Ouro e o Educar-se. Mas os outros premiações foi descoberto na pandemia. Eu comecei a fazer turismo, não sei o quê, alguns. Hoje nós temos 149 prêmios. 149 E 9 prêmios. prêmios. Todos você pode imaginar, Sergipanidade. Segmentos, né? É. Diferentes. Temos alguns segmentos específicos. Medicina, né? Direito, justiça e cidadania, mundo pet, mas também temos alguns que homenageiam diversas categorias no prêmio só, Sergipanidade, Oxente, prêmio Gente que Faz Sergipe, prêmios que... A ideia, na verdade, isso é do marketing meritório, uma coisa que surgiu na Alemanha, passou para a Inglaterra, Estados Unidos, chegou no Brasil. A ideia é premiar o maior número possível de pessoas. Nós não temos um pódio vertical, não existe primeiro, segundo, terceiro lugar. Todos são iguais, o pódio é horizontal. A ideia é democratizar a premiação. Sim. É interessante, né? Porque você dá oportunidade para que você não sabe todos quanto tempo possam você ser, vê né? aquelas pessoas que vendem. Vamos dar um exemplo. A semana passada eu fiz um prêmio lá no container, na praia. São 2 dias de premiações. Entupidos 2 dias. A gente só faz com casa cheia. Nos 2 prêmios que teve, eu fiquei, sabe, abismado. Chorei, inclusive, com a cena. Porque uma menina do Lamarão, que faz unha, que na pandemia ficou desempregada. Então, ela, pela primeira vez na vida, subiu para receber um prêmio, sabe, num espaço da sociedade. Então, ela ficou assim, sabe. Ao mesmo tempo, aquela menina, não sei se você conhece uma mulher que vende brigadeiro no calçado, ali na orla, na passarela do Caranguejo, e que ela vende com o menino dela amarrado no... Não, Nunca viu, sabe? nunca Kelly. vi. Ela ganhou um prêmio também. Quer dizer, então... Legal, E gente. ao mesmo tempo, a gente deu prêmio à mulher que é a procuradora-chefe da auditoria do Estado. Então, você Realmente reúne advogados, horizontal, médicos, né? pessoas dessas do interior. Então, isso me fascina Com muito. certeza. E você tem, assim, um papel muito importante. Porque Agregar essas pessoas, né? Agrupar essas pessoas. Eu Isso. também acho. Talvez certeza. as pessoas hoje discutam, não, porque você paga para ganhar o prêmio. Não paga para ganhar o prêmio, você paga o ingresso do evento. As pessoas questionam muito isso. Mas eu sinto que isso, daqui a 10, 20 anos, as pessoas vão lembrar muito disso. Hoje nós já entregamos, em 5 anos de existência desse trabalho do Olho Mágico, já entregamos mais de 5 mil prêmios. E fale um pouquinho sobre o projeto Escola. Então, o projeto Escola hoje é uma forma de sustentação do grupo. Nós descobrimos esse projeto há 30 e poucos anos, 40 anos atrás, mais ou menos, em Brasília, onde um produtor chamado Hilton Rodrigues nos levou lá para a gente fazer apresentações do espetáculo infantil que ele viu na Caju num festival e achou legal, mas durante a semana eu digo, mas como é que eu vou fazer teatro infantil na semana? Ele disse, não se preocupe não que tem gente. Quando cheguei lá, eu quis a história de levar várias escolas ao mesmo tempo para o teatro. A gente fez a semana toda, de segunda a sexta, casa cheia lá. Só que eles levavam 1 ou 2 escolas no máximo. Trouxe para Caju e a gente começou a adaptar o projeto. Aqui eu fiz uma logística onde eu levava ao mesmo tempo diversas escolas, ônibus, não só levava as escolas grandes, como o CCPA, Brasília, as escolas grandes de português, como também levava escola de bairro de Siqueira Campos. Minha escola só tinha 30 alunos, não, primeiro particulares. Depois pública, primeiro particulares. Eu levava o ônibus, pegava uma escola, depois pegava outra, então o ônibus sempre saía cheio. E com esse projeto a gente instituiu o projeto em Aracaju, e para Salvador. Salvador foi uma loucura, ninguém nunca tinha feito em Salvador. Hoje, o projeto é um desbunde de Salvador, todo mundo faz isso hoje em Salvador. Copiaram. Todo mundo copiou. Hoje é muito mais fácil para eles, porque eles hoje não precisam pagar hotel, não precisam pagar nada, estão lá, né? Fazem produção, a gente começou a ficar mais claro. Mas Fortaleza, Piauí, Maranhão, tudo a gente levou, Pernambuco. Esse projeto foi descoberto e manteve a gente e deu a base sólida financeira do Grupo Raiz durante muito tempo. Contratar atores, foi o primeiro grupo sergipano a pagar cachê ator, que antigamente não dava.
Então, esse projeto foi muito importante. Hoje em dia, o projeto escola, a gente não é mais o líder. Aracaju, a gente não ganha nem Aracaju mais. Hoje tem 2 grupos de Goiás que Entrou dominam o aqui. mercado aqui, entrou. Eu me afastei um pouco do mercado, né, porque eu vi outras coisas. Hoje eu quero voltar e tô com dificuldade. Volto, É. mas muito pouco. Você tem um espírito muito inquieto, né? Você sempre Eu gosto das coisas. muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas eu tive algumas coisas que me chamaram mais. Sim, E o projeto escola é uma coisa muito específica. Você funciona como Aracaju é uma cidade pequena, ou eu viajo com ele depois, ou eu monto um espetáculo muito, muito caro e depois não tem como viajar mais. Aí eu comecei a fazer outras coisas que me interessavam mais. sim, sim. Hoje eu fico muito triste porque eu perdi esse espaço. Entendi. Dentre esses seus projetos, tem algum, assim, que você tem um xodó, um carinho especial? Dessas peças que você já Das peças que eu. das peças. Dos projetos, eu acho que o carinho especial, o Projeto Escola me traz um carinho muito grande, porque eu vivi do projeto durante muito tempo da minha vida. Sim. Dá uma ideia a você, minha família, mesmo quando eu morei, eu já casei 9 vezes, né? Mesmo quando casei, quando morava com outra pessoa, eu sempre dizia, vamos comprar quando? Vamos comprar quando tiver o projeto escola, porque o projeto escola dava dinheiro a gente. Sim. E dentro do projeto escola, algumas peças marcaram muito. Né? Eu fiquei muito, me apaixonei pelo Quem Descobriu o Brasil. A primeira peça que eu montei, que falava de um tema curricular da escola, e que foi o sucesso que a gente fez em Salvador, Recife, todo canto que chegava, o Quem Descobriu o Brasil. Depois eu gostei muito do projeto Oficina, a montagem do espetáculo de Tchê e das Mulheres de Holanda. Sim. Mulheres de Holanda, toda música em cima de Chico Buarque de Holanda e o Filho dos Beatles. São 3 espetáculos que me tocaram muito. Mas a gente sempre diz que o último filho da gente é quem mais gosta, né? Então eu estou agora envolvido com Romeu e Julieta. Isso mesmo, que legal. E você também, sempre produz festivais musicais? Como é? Me fala um pouquinho também sobre os festivais. Eu comecei quando eu era na Secretaria de Cultura, eu fui diretor da Fundação Cultural de Sergipe e eu produzi Novo Canto. Foi o primeiro festival que voltou depois do Festival de Televisão. Novo Canto, que revelou Chico Queiroga, Antônio Que Rogério, legal. Pantera. Tá vendo? Esse pessoal todo foi revelado no Festival Novo Canto. E aí eu fiz Novo Canto, depois saí da secretaria, da fundação, e tentei fazer festivais, e agora eu faço festival. De vez em quando eu fiz o Covers Band, que é um festival de bandas cover, a gente realizou em vários espaços, e no Tchê, no Tchê. Depois eu fiz esse festival Voz e Violão. Né? Agora eu estou com vontade de fazer um de autores bem. Autores, Além de fazer o Voz e Violão. compositores, né? Voz e Violão eu já fiz 4 vezes, né? Os 4 com o público muito bom. Vocês foram um deles, né? Participei, sim. Vou participar do próximo. Se Deus quiser. E me diz uma coisa também, como é que funciona, né? Naquela época você tinha uma certa dificuldade de manter com relação à sustentabilidade e hoje? Só que você é uma pessoa muito inteligente, empreendedora, né, que você consegue tornar viável todas as suas apresentações. Mas aqui em Sergipe, a gente sabe que existe uma certa dificuldade em busca de patrocínio, de Muito manutenção, de parceria, né. Me fale um pouquinho sobre a sua perspectiva, né, adiante. Você acha que tem melhora? Como é que tá hoje Eu a acho sua que perspectiva? está melhor do que era antes, Sim, mas eu mato 2 leões, 3 leões por dia. Deixo um pendurado para matar no outro dia, porque o negócio está muito difícil. Mesmo eu com esse tempo todo, eu tenho que fazer 3, 4 coisas para poder sobreviver, para manter um padrão de vida. E olha que eu vivo uma vida de classe média. Bom, se eu tivesse enveredado pela vida jurídica, meus alunos e meus colegas são desembargadores, juízes, é a sua formação, né? na Federal de Sergipe, em direito, né? Então eu estaria muito bem. Mesmo professor, fui professor de escola técnica, concursado, que hoje é o IFES, né? Isso. Eu estaria muito bem, mas eu abandonei tudo isso para fazer o que eu gosto, que é cultura, que é teatro. Eu acho que eu tenho uma vida, para o nível de Aracaju, o padrão de artista de Aracaju, boa. Muita gente acha que eu tenho muito mais do que eu tenho, mas não tenho. Agora, eu acho que para o nível que eu desenvolvo o trabalho que eu faço há não sei quantos anos, se fosse fora aqui, eu estaria muito melhor. Aqui é muito complicado. Complicado. Captação de Uma terra que a gente, para ser sergipano é muito complicado. Eu tenho orgulho da minha sergipanidade, mas eu tenho, sabe, eu sinto que tem gente que, para estourar uma coisa, tem que dizer que é da Bahia. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui rapidamente. Aquela banda dos meninos, aqueles 2 irmãos que cantavam a rocha. Os Hein?
A O rocha. Laio e o outro, como é? Ah, sim, que as Asas Morenas, Morenas. as As Morenas. Morenas começou divulgando que era da Bahia. A banda da Bahia, as Morenas aqui de Jacaraí, morava no Conjunto Jardim, eles. Isso não por preconceito, né, mas porque Porque nós abriu sabemos a espaço no cultura, né, mercado. a cultura Abriu espaço no é, mercado. O Rogério, quando foi cantar em Xuxa, e depois ele fez o Sergipe, é um país forró, que virou o Sergipano, mas Rogério, quando canta Xuxa, é da Bahia. Depois ele virou o Rogério de Sergipe. Então, há um preconceito, né, muito grande das pessoas. Falta de sergipanidade, falta de amor ao que é da terra. isso. E vem do sergipano mesmo, é coisa, se é de fora vale mais. Pertencimento mesmo, né? Pertencimento. Pertencimento, Diz aquela história do preconceito racial estrutural. isso. O pessoal tem preconceito Da da fora contra o sergipanindário, ou seja, tem vergonha de ser de sergipano. dizer. E é estrutural. O cara já nasce com isso, os amigos conversam sobre isso. Não, se encontrar. Não, mas tem que é daqui, não. Infelizmente existe, né? É. Ele foi, olha, eu não esqueço nunca, quando eu era menino, o Nunes, que é jogador que jogou no Confiança, foi pro Flamengo, jogou no Fluminense, foi na seleção brasileira. O Nunes é famosíssimo, cara. O Nunes nasceu em Sérgio de São João. Ele foi lá no Rio, eu sou de Feira de Santana. Aquilo me deixava assim, meu Deus, cara, por que as pessoas têm? Isso a gente tem até hoje, cara. A gente luta para não ter isso, né? É, Eu sei que as gerações novas estão mudando um pouco, mas a gente tem que ter amor pelo que a gente faz, pelo que a gente é. Pode esquecer as raízes. não. Nós somos daqui, temos uma vida marcada e desenhada em Sergipe. E tenho um orgulho de ser sergipano, de ser de Aracaju. E Já você morei é fora um daqui, gosto. comentador, né? Você é um comentador disso, né? Dessa Da sergipanidade, isso com sim. certeza. Já fiz, inclusive, espetáculo sobre isso. Eu faço questão de ter essa paixão por Aracaju. E quando eu saio, eu fico doido para voltar. Agora, eu sinto que a cada dia que passa é difícil viver na Aracaju. A gente tem que. Agora, eu vou cair, espero que meus filhos alcancem. Eu tenho 67 já, então eu não acredito que a gente mude muita coisa. Eu tenho o quê? Mais 10, 12 anos, 15 anos de vida. Não sei nem se eu tenho estudo. Então, eu fico dizendo assim, cara, eu não vou lançar essa mudança tão radical na Caju, mas era tão bom que a gente mudasse, né? É, mas Se é não tivesse importante que orgulho. você busca e que você trilha aquilo que realmente você gosta de fazer, né? É. Que isso é o mais importante também, né? E muitas pessoas aí também gostariam de largar, né, tudo para fazer o que gosta. E a Eu gente consegui sabe que a fazer isso. realidade de Eu muitos, tive né? coragem de fazer isso. Isso. Tive coragem e sei que durante um certo período minha família sofreu com isso, né? E você viver discutindo o que vai comer amanhã. Eu não cheguei a esse ponto, né? Mas eu tô falando no sentido figurado. É, a gente Né? sabe que existe realidades Veja, eu não tenho como emprego essa. mais. Então, eu não sou empregado de ninguém. Se eu não conseguir. Você emprega diferente, Eu né? emprego. E Hoje. se eu não conseguir trabalhar meus projetos, eu vou ter o que comer daqui a 3, 4 meses, porque eu não tenho esse dinheiro todo guardado, entendeu? Entendi. Então, eu sou um cara que eternamente. Eu não vou me aposentar nunca. É. E sua mente Então, empreendedora, ela não para. Tá não. sempre pensando, Mas se eu vou né? ter essa mente a venda toda, para que Que eu não Deus perca isso, né? permita, né? Que É. Deus permita que sim. E dentre todos esses seus projetos, né, já realizados, tem algum que você ainda não conseguiu colocar em prática? Tem vários. Tem muitos, tá Tem vendo? muitos A projetos. mente dele não para, Sempre gente. tem projetos que não dão certo. Olha, cada projeto que dá certo, eu pensei 4 anos que não deram certo. O segredo do sucesso é você conviver bem com o fracasso. E aprender com ele, Aprender né? com o fracasso. E Você não desanimar também, né? não desanimar. Então, eu sempre tive orgulho dessa minha. Isso eu acho que eu dei para meus filhos. Ou seja, eu viro uma fênix, né? Vou lá nos assim, retorno. Eu já tenho tudo que eu tinha durante muitas vezes, voltei, não tive, tenho. Eu tenho orgulho de recomeçar. E a marca de um bom empreendedor também, É verdade. né? Quantos, né, não já fracassaram, voltaram. Então, ver não vocês deu fazendo esse certo. podcast aqui, que é um espaço alternativo, me dá essa ilusão, essa sensação de que o mundo ainda pode ser legal. E tem pessoas que lutam por as coisas que acreditam. Sabe? Eu não quero só acreditar no que às vezes eu trabalho no dia a dia e vejo as pessoas com as coisas mais. Não, eu quero acreditar nisso, nesse mundo Isso, que alternativo, legal. nessa vida que possibilita que você erre e acerte de novo, e que levanta a cabeça, caia. Legal, né? Os olhos dele chegam a brilhar, viu, gente? Falando aqui. E esse bate-papo tão gostoso, né? Tá chegando aqui ao fim. Eu quero muito agradecer. Conhecemos hoje um pouquinho, né, sobre o Jorge Lins, gente. Ele não é só isso, é muito mais, né? Aproveite e passe aqui também o contato
para oficinas de ator. Você Vou passar. abre A gente está abrindo, inclusive, as novas turmas, né, que vai começar em sim, outubro, com esse ano com a novidade, vai ser 1 ano de oficina. Então, você vai ter aula de, sabe, de trabalho com a TV, de postura em TV, vai ter aula de dicção, de sonorização, de fala, de impostação de voz, de corpo, além do teatro, da montagem de espetáculo de teatro. Vamos montar comerciais de televisão. Então, acho que vai ser uma coisa diferenciada esse certo, ano. Eu acho que as pessoas podem por a gente. certo. É para adulto, Para criança criança, adulto e adolescente. Nós e temos as 3 adolescente. vertentes. O contato da gente é o 999-20-7842. Esse é o contato pessoal meu. Mas vocês podem entrar nas redes sociais, jorgelins.teatro, Grupo Raiz, Aracaju, Olho Mágico Produções. Isso. Não é difícil, quem tiver interesse em entrar em contato com a gente. E o projeto Escola, né, é aberto também para uma escola particular que E nesse queira semestre fazer a agora, a contratação gente não está fazendo o projeto escola no teatro. A gente está fazendo nas escolas. em loco mesmo. A Semana da Criança, eu estou fechando a Semana da Criança agora, né? Então a gente está fechando a Semana da Criança em alguns lugares. Ah, que A gente está legal. com os 3 porquinhos e com felinos. São 2 para que a gente está fazendo nas escolas. Então o contato é o mesmo? O contato é o mesmo. Isso, que legal, gente. Então não perca a oportunidade, viu? Mais uma vez, muito obrigado, Obrigado, Jorge Lins, obrigado por estar demais, aqui Cília. Obrigado conosco. ao pessoal da produtora que abriu esse espaço. É muito legal a gente poder falar da gente, dos nossos projetos, fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais do que a gente faz. Isso. E você que está aí do outro lado, não deixe de se inscrever, compartilhe, comente, isso ajuda, né, o canal também a crescer junto, né, e ter, né, continuidade, com certeza, né. Então é o programa Os Bastidores, o quadro Conexão 360 com a Cid Gomes. Muito obrigado.